Nessa semana a gente vai começar a falar sobre grandezas incomensuráveis. Então, a primeira coisa aqui que eu trouxe para vocês é a definição do que é uma grandeza incomensurável. E aí, para isso, eu tenho só uma anotação aqui que a gente vai indicar o comprimento aí do segmento AB, tanto por o AB entre barrinhas ou só o AB mesmo, tá? Às vezes eu não vou usar essa barrinha aí para simplificar essa anotação, tá bom? Mas as duas coisas estamos nos referindo aí ao comprimento desse segmento AB. Então, o que é uma grandeza incomensurável? Quando a gente tem aí dois segmentos, a gente vai dizer que eles são comensuráveis se eles forem múltiplos de um segmento comum. Então, o que isso quer dizer? Então, se a gente tem dois segmentos, estou chamando aqui de AB e CD, dois segmentos quaisquer. Se existir um terceiro segmento, que eu estou chamando de EF, e inteiros M e N, tais que a gente consiga dividir o segmento AB em M segmentos EF e o segmento CD em N segmentos EF, a gente vai dizer que os segmentos AB e CD eles são múltiplos de EF, então, consequentemente, eles são comensuráveis. Então, no nosso exemplo aqui, olha, eu tenho um segmento AB, tenho um segmento CD e tenho um segmento EF. Reparem que o segmento EF, ele cabe dentro do segmento AB 8 vezes. Um número inteiro aí de vezes, certo? E esse mesmo segmento EF cabe no segmento CD 5 vezes. Então, também aí um número inteiro de vezes. Então, tanto o segmento AB quanto o segmento CD são múltiplos desse segmento EF. Então, quando a gente tem essa multiplicidade aí entre os segmentos, a gente diz que esses segmentos eles são comensuráveis. O que a gente pode pensar, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não consegui fazer um segmento aí, caber um número inteiro de vezes dentro do outro. Então, eu vou pegar um segmento um pouco menor, um comprimento menor. Talvez esse caiba. Se ele ainda não couber, a gente pega um segmento ainda menor. Aparentemente, ali parece que quanto menor for o segmento, né, eu posso pegar um segmento cada vez menor, em algum momento a gente vai ter que os segmentos eles vão preencher completamente o segmento AB e o CD, né? Quanto menor eu for pegando, parece que essa ideia aí, por intuição ali, parece que sempre vai dar certo, né? Que a gente sempre vai conseguir dividir os nossos segmentos com um segmento em comum. Só que isso não é verdade. Alguns segmentos não são comensuráveis e eles não conseguem aí ser divididos com o mesmo segmento comum. E aí a gente diz que os segmentos eles são incomensuráveis quando eles não forem comensuráveis. Então, quando não existir um segmento que seja múltiplo dos dois ao mesmo tempo, né? Isso, inclusive, é uma das maneiras usadas para demonstrar que a raiz de 2 é um número irracional. Porque se a gente pega aí um quadrado de lado 1, a gente tem que a diagonal desse quadrado mede raiz de 2. E a gente vai ver agora que a diagonal e o lado do quadrado são segmentos incomensuráveis. E aí a gente usa esse fato para mostrar também que a raiz de 2 é irracional, né? E aí, antes de começar de apresentar o nosso teorema, vou apresentar para vocês o princípio de Eudoxo, que também é conhecido como método da exaustão. Eu não vou demonstrar esse princípio, tá? Eu vou só enunciar aqui para vocês. O que ele diz? Ele diz que a gente tem aí M0, M1, M2, todos números positivos. E esses números positivos, eles têm uma seguinte característica, que o M1 ele é menor do que a metade do M0. O M2 é menor do que a metade do M1, o M3 menor do que a metade do M2, e todos eles nessa sequência. O próximo número ele é sempre menor do que a metade do anterior, certo? Quando a gente tem essa condição aí entre números positivos, dado um epsilon maior que zero, vai existir um determinado inteiro i
de tal forma que a partir de um certo MI, esse MI vai ser menor do que esse epsilon. Então, por menor que seja epsilon, em algum momento, os valores de M passarão a ser menores do que ele. Com essa condição aí, né? Que o próximo valor é sempre menor do que a metade do anterior. Em algum momento, essa metade do anterior passará a ser menor do que epsilon, por menor que seja epsilon. É isso que diz aí o princípio de Eudoxo. Então, vamos para o nosso teorema. Ele diz que em um quadrado qualquer, o lado e a diagonal são segmentos incomensuráveis. Então, está dizendo aqui que não existe aí uma multiplicidade entre o lado e a diagonal de um quadrado com um outro segmento qualquer. Então, vamos fazer essa demonstração. Para fazer essa demonstração, a gente vai fazer primeiro um processo de construção aqui, tá? De quadrados. Então, vou mostrar primeiro o processo de construção e aí a gente faz a demonstração logo em seguida. Então, eu desenhei um quadrado A1, B1, C1, D1 aqui. E aí eu vou chamar de A1 o lado desse quadrado e D1 a diagonal desse quadrado, que é o que está em azul. A partir desse quadrado, a gente vai desenhar outro quadrado aqui nele de tal forma. Olha. Primeira coisa, a gente vai marcar na diagonal o D1, B1, D1, né? Que eu pus aqui. Nessa diagonal que está marcada em pontilhado, a gente vai marcar um ponto A2. Quem que é esse ponto A2? Esse ponto A2, ele é marcado de tal forma que ele corresponde ao mesmo comprimento aqui, olha, do lado desse quadrado. Então, B1A2 tem a mesma medida de A1B1, certo? Ele foi feito aqui com um compasso, tá? Meu ficou bem torto. E aí, a gente vai pegar esse ponto A2 e a partir desse ponto A2, a gente vai traçar uma perpendicular passando por ele. Nessa perpendicular, ela vai cruzar o lado do quadrado, o lado A1B1, A1D1, e nesse ponto aí de interseção, a gente vai marcar o ponto B2, certo? Que é o que está marcado aí, no lado do quadrado. Então, a gente marcou o ponto A2 e o ponto B2, certo? E agora vocês vão reparar uma coisa. Esse triângulo A2, B2, D1, ele é isósceles. Por que esse triângulo é isósceles? Reparem que a gente tem um ângulo reto aqui, né? Em A2, por construção, né? Porque a gente traçou uma perpendicular. A gente também tem um ângulo reto aqui, olha, em A1. A gente tem um ângulo comum aqui no canto do triângulo A1, B1, D1 com o triângulo A2, B2, D2. D1 ainda, né? Eu não marquei o ponto D2. Certo? Então, tô me referindo a esse triângulo aqui e depois a esse triângulo aqui, certo? Reparem que a gente tem dois ângulos em comum já. Então, eu tenho um ângulo reto no vértice A1 e no vértice A2. A gente tem esse ângulo em comum no vértice D1. Consequentemente, o terceiro ângulo, no caso aqui em B2 e em B1, eles precisam ser congruentes. E por que esse triângulo é isósceles? Se a gente tem três ângulos congruentes, esses triângulos são semelhantes, né? Como o primeiro triângulo maior, A1, B1, D1, é um triângulo isósceles, o triângulo menor também é isósceles, por semelhança de triângulos, ok? E aí, o que a gente ganha com isso? Que o lado A2B2, que é esse lado aqui, olha, ele tem o mesmo comprimento do lado A2D1. Esses dois lados aí têm a mesma medida. Então, a gente vai construir um quadrado, já que a gente já garantiu que isso é um quadrado, tá? Partindo aí desses segmentos. Então, a gente construiu aí o quadrado A2B2, C2, D2. Esse quadrado em vermelho. E aí, eu vou continuar com a mesma notação e eu vou chamar de A2 o lado desse quadrado e D2 a diagonal desse quadrado, que está em vermelho. E agora, vamos ver algumas relações aí entre as medidas aí desses lados e diagonais. Reparem que a diagonal D1
que é essa que está pontilhada aqui, ela é formada pelo segmento B1, A2, né? Esse comprimento desse segmento, com o segmento A2, D1, certo? Quem são esses segmentos? O segmento B1, A2, ele corresponde ao comprimento do lado desse quadrado, certo? Por construção. Já o segmento A2, D1, ele é o lado do quadrado que a gente acabou de desenhar, que a gente está chamando de A2. Então, a diagonal D1, ela é a soma de A1 com A2, certo? O lado A1, ele compreende aqui, olha, o segmento A1, B2, juntamente com o segmento B2, D1, ok? Quem é o segmento B2, D1? Esse segmento, ele corresponde à diagonal desse quadrado menor. Então, eu já coloquei aqui que é o D2, tá? Agora, observe o seguinte, olha, observe esses dois triângulos que eu destaquei, que é o triângulo A1, B1, B2 e o triângulo A2, B1, B2, que está em verde e em azul. Esses triângulos, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Reparem que a gente tem um lado em comum, né? Então, um lado com a mesma medida. A gente tem um outro lado que também tem a mesma medida por construção. E a gente tem ainda um ângulo reto, né? Eles são congruentes aí, né? Se esses triângulos são congruentes, a gente tem que o comprimento de A1 até B2 é o mesmo comprimento de A2 até B2. Quem é esse comprimento? Justamente o lado do quadrado menor. Então, completando aí as nossas igualdades, a gente vai ter, então, que o A1, que é esse lado aqui, olha, ele corresponde ao comprimento do lado A2 mais a diagonal D2, certo? Então, o lado do quadrado menor mais a diagonal do quadrado menor. Além disso, o lado A2, então o lado do quadrado menor agora, olha, vou pegar aqui, olha, esse lado que eu quero. Reparem como que a gente vai chegar nesse comprimento. Vou pegar a diagonal do quadrado maior e subtrair dessa diagonal o comprimento do quadrado maior, que corresponde a esse lado desse triângulo, certo? Então, a gente vai ter aí como resultado D1. A diagonal D2, ela compreende aqui, diagonal D2, o lado, então a gente quer isso aqui, certo? Então, eu vou pegar o lado A1 e subtrair desse comprimento o A2, que é esse pedacinho aqui, né? De A1 até B2. E aí, a gente tem como resultado a diagonal do quadrado menor, que é o D1. Então, daí a gente conclui que esse D2 é igual a 2A1 menos D1. Por quê? Estou substituindo o valor de A2 aqui na nossa terceira igualdade, certo? Então, fiz essa substituição. E aí, a gente tem que D2 é igual a 2A1 menos D1. Vamos guardando tudo isso aí, tá? Agora, repare o seguinte. Como a gente tem que o A1 ele é igual ao A2 mais o D2, né? Que a gente tirou desse lado aqui do quadrado. Reparem que a gente pode dizer que esse A1 ele é maior do que A2 mais A2. Por quê? A diagonal ela é sempre maior que o lado do quadrado, certo? Então, o A1 ele é maior do que 2 vezes o lado. Se ele é maior do que 2 vezes o lado, o A2 aí, né? Passei o 2 dividindo aí nosso A1. O A2 ele é menor do que a metade de A1, ok? Então, só passei aqui dividindo, né? E aí, a gente tem essa desigualdade aqui. E aí, o que a gente vai pensar? A gente pode repetir essa construção inúmeras vezes. Então, a gente vai construir a partir do quadrado que estava em vermelho, que é o quadrado A2, B2, C2, D2, um terceiro quadrado, que é o quadrado A3, B3, C3, D3. E aí, depois, a gente repete essa construção, constrói um quarto quadrado, um quinto quadrado e assim vai indo. Então, a gente vai ter uma sequência, a sequência aí A1, A2, A3, que representam os comprimentos aí dos lados desses quadrados,
de tal forma que o lado do quadrado, do próximo quadrado, ele é sempre menor do que a metade do quadrado anterior, do que o lado do quadrado anterior, certo? Reparem que isso aqui é uma condição aí lá do princípio de Eudoxo, certo? Do método da exaustão. Então, agora vamos formalizar aí a nossa demonstração. Então, a gente quer mostrar que o lado e a diagonal do quadrado são comprimentos incomensuráveis. Então, eu vou supor aqui que o lado e a diagonal são comensuráveis. E a gente vai chegar num absurdo com isso, tá? Então, eu estou supondo aqui A1 e D1 sejam comensuráveis. Se eles são comensuráveis, vai existir aí um valor positivo H e números naturais MN, tais que o A1 e o D1, eles são múltiplos de H. Essa é a definição de ser comensurável, certo? Então, daí, olha, eu vou usar todas as igualdades e desigualdades aí que a gente encontrou, tá? Na nossa construção, eu vou usar aqui. Então, a gente viu que o A2, ele é igual a D1 menos A1. Então, eu vou substituir esses valores de A1 e D1 na nossa primeira igualdade que está escrita aqui. Então, a gente vai ter que o A2, ele é igual ao H, que multiplica N menos M. Vou fazer a mesma coisa com o D2. A gente viu que o D2, ele é igual a 2A1 menos D1. Então, vou substituir os valores de A1 e D1. E aí, a gente vai ver que o D2 é igual a H, que multiplica 2M menos N. O que a gente conclui com isso? Que tanto o A2 quanto o D2 são múltiplos de H, certo? Eles são comensuráveis também. Então, a gente vai repetir esse processo várias vezes aí, e a gente vai verificar que em todas elas, esse lado AI, ele é múltiplo de H. Então, em particular, a gente tem que o AI, ele é maior ou igual, ele nunca vai ser igual, na verdade, mas ele é maior ou igual a H, tá? Vou manter a igualdade aqui também. Para todo I, certo? Porque lembrando que H aí é um número positivo, né? Que é o nosso valor aí de multiplicidade, né? Então, esse lado aí, ele é sempre maior ou igual a H. Mas, lá pelo princípio de Eudoxo, lá pelo método da exaustão, a gente viu que a gente tem as propriedades aqui, as hipóteses desse método, porque cada lado do quadrado, ele é menor do que metade do lado anterior, certo? A gente tem as hipóteses aqui satisfeitas. Então, eu vou usar esse princípio agora. E aí, o que diz esse princípio? Que dado um epsilon maior que zero, qualquer que seja esse epsilon, em algum momento, esse valor que lá no princípio estava definido como M, ele vai ser menor do que o epsilon. Então, aqui a gente vai pegar o epsilon como sendo um H. Então, dado esse H, que é maior do que zero, né, é um número positivo, a partir de um certo valor, que eu estou chamando aqui de J, o nosso lado do quadrado, o nosso AJ, ele vai ser menor do que H. E aí está aqui a nossa contradição. Pelo princípio de Eudoxo, a gente tem que o AJ é menor do que H. Mas, por conclusões aí, a gente viu que o AI, ele é maior que o H. Então, como é que uma coisa pode ser maior e menor ao mesmo tempo? E essa é a nossa contradição. Da onde que surgiu essa contradição? Em supor que o lado e a diagonal do quadrado eram segmentos comensuráveis. Então, a gente conclui aqui que o A1 e o D1 são incomensuráveis.